Olá, hoje, quarta-feira, 10 de janeiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lécio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10, pula para o 19 e vai até o 20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que, um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. E Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira coisa da primeira leitura, que é a narrativa da primeira vez que o Senhor se manifesta diretamente a Samuel. E ele não reconhece o chamado do Senhor. O Senhor está fazendo um chamado, né? Chama Samuel por 4 vezes. Por 3 vezes ele acha que é Eli. E assim como Samuel, muitas vezes o Senhor nos chama e a gente não entende. Tem um chamado para nós, mas nós não entendemos. Muitas vezes o Senhor está nos chamando, mas a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ouvir a Deus. Por quê? Porque o nosso coração está mirando coisas superficiais. O nosso coração está muito cheio de preocupações com a vida neste mundo, com a vida terrena, com os bens terrenos. Não que não seja legítimo essas preocupações, mas muitas vezes, quando o nosso coração está cheio de preocupações com as coisas deste mundo, desta vida, nós nos distraímos. E são tantas distrações que a gente não consegue ouvir a voz de Deus nos chamando, que a gente não consegue enxergar os sinais que Deus está nos dando
para nos chamar, para nos retirar da multidão, para nos retirar de uma vida medíocre, para fazer com que a gente assuma um discipulado, um apostolado. O Senhor quer nos tirar da multidão para nos fazer discípulos seus. E nos fazendo discípulos, em meio a esta jornada do discipulado, nos tornar amigos. Mas às vezes a gente está numa vida tão grande de pecado que a gente não consegue enxergar. E às vezes a gente nem está nessa vida não, a gente está vivendo a vida na graça de Deus, mas ainda muito distraído. Quantas coisas nos distraem, retiram o nosso olhar da vontade de Deus, retiram o nosso coração da escuta privilegiada ao Senhor. Às vezes a gente está querendo ouvir a voz de Deus, mas a gente não consegue. Por quê? Nosso coração está fazendo muito barulho. Tem muito barulho interno, muito ruído, muita ansiedade. Na ansiedade é difícil a gente conseguir enxergar aquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes o nosso coração está nervoso, desesperado. E a gente não consegue ver aquilo que Deus está nos mostrando através da história da nossa vida. Quantas vezes você bate a cabeça na parede? Bate a cabeça na parede mesmo. Apanha da vida. Por quê? Porque o Senhor já te mostrou que aquilo não é para você. Mas você não consegue largar o osso. Quantas vezes você deixou de viver uma grande graça nova que o Senhor tinha para você? Uma novidade, uma boa nova. Porque você estava olhando para o retrovisor. Não conseguia se desapegar do passado. Isso é muito triste. Para cada um de nós. Por quê? Porque a gente fica olhando para o retrovisor, fica olhando para o passado. O Senhor está no presente, querendo nos dar uma grande graça que nós vamos viver no presente e vai construir o nosso futuro, mas a gente não toma posse dessa graça. Por quê? Porque a gente não consegue olhar essa graça que o Senhor quer nos dar, porque o nosso olhar está olhando para o passado. O nosso olhar não está para frente, não está para avante. Nosso olhar está para o retrovisor, olhando para trás, para aquilo que nós fizemos ou para aquilo que as pessoas fizeram conosco. E a gente não consegue abraçar a graça que o Senhor tem para nós, na vida presente, para o momento futuro. Então, assim como Samuel, muitas vezes o Senhor nos chama, a gente não consegue entender, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue enxergar. Quantos sinais o Senhor está nos dando para nos mostrar, para nos revelar aquilo que o Senhor quer de nós. Você mesmo que está ouvindo agora, quantas vezes o Senhor não tem inquietado o teu coração durante a semana por meio da Lexio Divina, mas você ainda não consegue enxergar aquilo que Deus quer, ou até consegue enxergar, mas não dar o passo ainda. Por quê? Porque tem muito barulho ainda, tem muita distração que faz com que você não dê o passo e diga aquilo que Samuel disse quando foi orientado por Eli. Porque Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse, ó, se deita de novo e quando o Senhor te chamar, tu vai dizer, Senhor, fala que teu servo escuta. Então, Eli e Samuel hoje estão nos ensinando como nós devemos proceder. Nos colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, fala que teu servo escuta. Isso quer dizer que você vai ter uma locução interior e que vai ouvir a voz de Deus? Não. Muitas vezes o Senhor se revela para nós por meio da palavra, da liturgia da igreja, do evangelho, de uma homilia, de uma música. Agora é preciso ter o coração dócil. E como é que a gente consegue um coração dócil para estar atento aos sinais, aquilo que o Senhor nos revela? Vida de oração, vida sacramental. Quanto mais formos na missa, quanto mais rezarmos em casa, quanto mais adorarmos na capela, mais docilidade o Espírito Santo derramará sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. E mais facilmente nós enxergaremos os sinais que o Senhor nos dá, as palavras que o Senhor nos revela para conduzir a nossa vida. Então, ouvir, acolher e viver. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Eu vou repetir essa frase. E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Peçamos ao Espírito Santo a graça de não deixar cair por terra nenhuma das palavras de Deus para nós, de aceitarmos,
acolhermos e vivermos integralmente as palavras de Deus para nós, de não menosprezar nenhuma parte do evangelho que nos é revelado, de não desprezar nenhuma palavra que Deus faz saltar aos nossos olhos, alcançar o nosso coração, porque é a vontade dele para a gente. Então que a gente possa não apenas abraçar uma parte da vontade de Deus para nós, mas que a gente possa abraçar a vontade de Deus integralmente para a nossa vida. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa, Jesus aqui nesse evangelho quer nos ensinar a deixar de ser preguiçoso, a largar a mão de ser preguiçoso. Jesus não se poupou. Olha só, Jesus chega na casa para descansar, né? Chega na casa de Simão e de André. Aí a sogra de Simão de cama com febre. Aí Jesus vai e cura a sogra de Pedro. Aí cura a sogra de Pedro, se aproxima dela, segura a mão dela, consola ali, a febre desaparece. Aí só um adendo aqui antes de continuar falando de Jesus. Qual é a reação da sogra de Pedro quando é curada da febre e da doença ali, pela presença de Jesus? Ela se levanta e começa a servi-los. Assim deve ser cada um de nós. Nós devemos nos levantar da nossa preguiça, da nossa tibieza, da nossa frieza espiritual. A gente deve se levantar da nossa lerdeza, da nossa lentidão para corresponder ao Senhor, para servir ao próximo, para aqueles que o Senhor nos confia. A gente fica com muito ai, ai, ai. A gente fica só olhando para o nosso umbigo. Quer não, servir não. Acha muita coisa. E olha, Jesus curou a mulher se levantou e começou a servir. Ela não ficou com um negócio de dizer assim: "Ai meu Deus, mas eu estava doente agora, eu preciso descansar." Não, se levantou e botou a mão na massa. Começou a trabalhar. A messe é muito grande, os trabalhadores são poucos, o Senhor precisa de você. O Senhor precisa de nós e nós precisamos assumir o nosso lugar na igreja. Nós precisamos assumir o nosso lugar no mundo. O mundo precisa do nosso serviço. O mundo precisa do nosso apostolado. Olha o que o Senhor fez. O Senhor foi para frente da casa, curou um monte de gente doente, expulsou um monte de demônio, de gente possuída, e ainda mandando os demônios se calar e não revelar quem era ele. Aí achou pouco? Aí Jesus foi descansar porque Jesus estava cansado. Os apóstolos foram, né? Mas Jesus fez o quê de madrugada? Se levantou e foi rezar, num lugar deserto. Aí aquele povo procurando Jesus, todo mundo procurando Jesus, aí Jesus diz o quê? Vamos às aldeias da redondeza, vamos aos outros lugares, porque eu vim para isso, para pregar o evangelho, eu vim para curar as pessoas, eu vim para expulsar os demônios, eu vim para libertar as pessoas do pecado, do domínio do demônio. Jesus é diligente, por natureza Jesus é diligente, faz com amor aquilo que lhe é devido fazer, cumpre o pequeno dever de cada momento, como nos ensina São José Maria Escrivá. Quando São José Maria Escrivá nos ensina isso, está olhando para Jesus. Por isso que Deus não gosta de gente preguiçosa. E já parou para pensar que sabe quem não tem tempo para servir? É o desocupado.
O camarada, a moça que não faz nada, ela nunca tem tempo. Agora, a pessoa que é ocupada, esse é que Jesus gosta. Porque a pessoa quando é ocupada, quando é trabalhadora, quando bota a mão na massa, olha, aí é que Jesus gosta. Jesus vai usar mesmo. Porque Jesus gosta de gente diligente. Gosta de preguiçoso, não. Sabe por quê? Porque o preguiçoso, ele não serve a Jesus, não. Ele serve ao diabo. Quando eu e você, nós nos entregamos à nossa preguiça, nós não estamos servindo a Jesus. Nós estamos servindo ao capeta. Vai continuar? A gente vai continuar nessa conduta? Não. Peçamos ao Espírito Santo essa graça. Senhor, tira de nós essa preguiça. Senhor, nos liberta dessa tibieza, dessa falta de gosto, de parresia, de entusiasmo pelas coisas de Deus. Me faz pegar gosto pela missa, me faz pegar gosto pelo terço, me faz pegar gosto pela novena, pelos atos devocionais, pela confissão, pelo sacramento da confissão. Me faz pegar gosto, Espírito Santo, para tu me transformar num homem de oração, que eu não fique dependendo da oração da minha mulher, da minha esposa, da minha mãe, que eu seja um homem de oração. Me faz pegar gosto para que eu seja uma mulher de oração, que eu não fique dependendo da oração do Padre George, do Padre A, B, C, D, mas que eu seja uma mulher de oração, que eu construa uma intimidade com Deus. Vem, Espírito Santo, liberta-me da minha tibieza, da minha frieza espiritual, do meu desamor pelas coisas de Deus. Transforma aquilo que precisa ser transformado para que eu imite a Jesus e eu deixe de ser preguiçoso, e eu deixe de ser preguiçosa e eu passe a ser diligente, porque é para isso que a gente está aqui. A gente não veio no mundo para passear apenas, para fazer turismo apenas, de jeito nenhum. A gente está aqui para servir, e servir ao outro sendo o evangelho vivo que o outro precisa ler. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.